Voltamos, ouvintes, com o programa Encontro com a Justiça, hoje entrevistando a secretária de Direitos Humanos e Assistência Social, Tereza Consentino, e ela também é presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, sobre o qual ela vai falar. Mas antes, eu tenho aqui uma mensagem de nada mais, nada menos do que o Norberto Bobbio Damasceno. Olha só como ele é atualizado, né? É um cientista político italiano, né? Um dos melhores cepas dos cientistas políticos contemporâneos, né? Morreu com 92, 93 anos, há uns 2 ou 3 anos. Pois é, mas ele está atual, parece que ele está vivo. Não, continua vivo. Olha só o que ele falou. Autor do dicionário de ciência política. E de uma obra interessantíssima, ouvinte, porque direita e esquerda, ele explica essa história, essa origem e as consequências. E é sobre isso que ele resume. Ele fala aqui, tem tanta gente falando sobre isso aí, um atrás do outro. No Facebook, então, a gente encontra faixas e faixas e faixas dessas pessoas. Ele diz assim: o fascista fala o tempo todo em corrupção. Inclusive nós, né, estamos fazendo um seminário aí sobre violência e corrupção. Né? Tem um fundo também. O fascista fala o tempo todo em corrupção, o Norberto Bobbio falou isso. Fez isso em 1992, 1922, na Itália. Em 1933, na Alemanha. Em 1964, no Brasil. Ele acusa, insulta, agride, como se fosse puro e honesto. Mas o fascista é apenas um criminoso comum ou um sociopata que está fazendo carreira política. No poder, essa direita não hesita em torturar, estuprar, roubar sua carteira, sua liberdade, impedir o pessoal de ir à praia aí, sabe? E seus direitos. Mais do que corrupção, o fascista pratica maldade. Quem está falando isso, o Damasceno, não é essa mesa, não. É nada mais, nada menos que Norberto Bobbio. O Norberto Bobbio, no dicionário de política, no verbete, esse verbete corrupção do dicionário de política do Norberto Bobbio deveria ser lido por todo mundo. Porque ele dá vários exemplos de corrupção e ele fala assim: olha, existe a corrupção para fazer a lei. Eu não estou falando nada do deputado Eduardo Cunha, não. Para fazer a lei, na hora de aplicar a lei e para fugir da aplicação da lei. Aí fala assim, é a corrupção todo meio que foge ao modo regular de funcionamento. O emprego de um parente, né, de uma mulher, né, esposa, né? Esposa. Não vou falar disso no tribunal, não, porque no tribunal não tem essas coisas. Né? Ele fala que corrupção não é só a peita, ele usa essa expressão, não é só a peita. Há várias outras modalidades. E ele fala o seguinte, que às vezes o sistema se enrijece de tal modo que, pelos meios legais, o cidadão não consegue exercitar o direito, obrigando-o a se subordinar ao processo corruptivo para conquistar, para ter aquilo que ele teria o direito de exigir. Então ele faz essa análise, é um cientista político da melhor. Eu acho que esse verbete de corrupção do dicionário de política do Norberto Bobbio vale a pena ser lido. Eu estou gostando do verbo no presente. Ele já se foi, mas não foi. Não, ele jamais nos deixará. O livro dele é atual, assim como essa frase que o esbador Ciro Darlan acaba de ler. Mas olha aqui, aproveitando a presença da Tereza aqui ao meu lado no nosso programa, nós somos agustinianos de origem, né? E Santo Agostinho tem uma frase lapidar, ele diz assim: a lei injusta não é lei. Só mesmo o mais santo dos sábios, o mais sábio dos santos, para resumir tanta inteligência, tanta cultura numa frase simples: a lei injusta não é lei. Doutora Tereza, ser presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, para que o nosso ouvinte entenda o que é o Conselho de Direitos, qual é a função deste Conselho e o que tem feito esse Conselho. Vossa Excelência acaba de assumir o Conselho faz muito pouco tempo, e quais são as projeções do Conselho de Direitos? Parece que vai ter uma conferência nacional que está sendo preparada. Qual é a função desse Conselho, para que os nossos ouvintes compreendam melhor? Bom, depois da Constituição Cidadã, o Brasil encontrou uma forma muito inteligente de fazer política pública, que é através do chamado controle social. Então, a maioria das políticas públicas tem conselhos. A gente tem Conselho da Juventude, Conselho do Idoso, Conselho de Saúde, de Educação e da Criança e Adolescente. Esses conselhos, eles são, a formação deles tem
assentos pessoas do governo, que a gente chama de conselhos governamentais, e assentos da sociedade civil, são os não governamentais, na mesma proporção. Então são conselhos paritários, onde governo e sociedade juntos discutem e formulam as políticas públicas. Então todos os municípios do estado do Rio de Janeiro têm conselhos municipais de direito da criança e adolescente. Hoje o estado do Rio conseguiu isso, os 92 municípios têm conselho. Então cada município formula as suas políticas e controla o setor público, que é responsável pelas políticas públicas de crianças. Então a gente controla, por exemplo, a questão do menino infrator, o tratamento dele no sistema socioeducacional, se a legislação para a criança está acometida de alguma doença no hospital, está sendo, o pai tem direito, a mãe tem direito a permanecer no hospital, se está sendo garantido. Todos os direitos de criança e adolescente. E os municípios se organizam e o Estado se organiza também no Conselho. Então, o Conselho Estadual somos 10 representantes governamentais de diversas secretarias e 10 representantes não governamentais. Então, os conselhos municipais desaguam nesse Conselho Estadual. E dessa forma nós vamos fazendo um caldo de política pública, interferindo na execução da própria política. Mas não é um conselho chapa branca não, né? Não, porque ele é paritário, ele é 10-10, inclusive a presidência é rotativa. O doutor Ciro disse que eu acabei de assumir a presidência, quem me antecedeu da sociedade civil, né, a Mônica Alckmin, foi uma excelente presidente para esse conselho, deu vida, deu gás, conseguiu escrever o plano nacional, o plano estadual, socioeducativo do Estado do Rio de Janeiro, nós vamos aprovar na próxima Assembleia Extraordinária. É um ano só de mandato, eu saindo ano que vem, entra um não governamental no meu lugar, necessariamente. Eu posso confiar em que os planos sejam de Estado e não de governo. Exatamente isso. O controle social é exatamente para isso, para que a política deixe de ser voluntarismo de um governante para ser política pública de Estado, portanto perene. Nós temos aqui um professor no auditório, o meu irmão é professor da rede pública e ele reclama muito do seguinte: hoje as escolas, depois de 8 anos, 9 anos no ensino básico, mais 3 no ensino médio, não sei se o termo é hoje ainda isso, ele diz o seguinte, que nós ficamos 11 anos, 12 anos com a criança e adolescente sob as rédeas do Estado na educação, mas no final eles não se formam em nada. Isso. Eles não têm nenhum valor econômico no mercado porque não sabem fazer nada no final. Eles são submetidos a uma série de ensinamentos enciclopédicos do século XIX, exatamente. Física, biologia, química, sociologia, filosofia, e no final não servem para nada no mercado. Isso tem como mudar isso, porque nós estamos ficando atrás da competição mundial, porque o nosso jovem hoje se forma e não... Eu me formei no Colégio Santo Agostinho, Colégio Leblon, portanto, elite do Rio de Janeiro. Está sempre entre as 5 melhores escolas do Rio de Janeiro em todas as formas de avaliação. E no dia que eu me formei, eu falei para meu pai, nem caixa de supermercado eu posso ser. Exato. Continua até hoje isso. Uma realidade. Porque você termina o ensino médio no Brasil e você não tem nenhuma qualificação. Exatamente. Né? Não está na hora de repensar isso, não? Com certeza. Eu acho que está na hora de rever a questão do ensino técnico. Do currículo. Do currículo mínimo básico, enfim. O Ministério da Educação está fazendo um esforço muito grande em relação a isso, e acho que está na hora da população se mobilizar, as escolas se mobilizarem, essa meninada aí participativa, porque são processos participativos, só que a sociedade participa pouco ainda. O processo de formação dos currículos é um processo participativo. Mas nós temos no Brasil uma cultura bacharelesca. Né, o curso superior do Brasil substituiu o título de nobreza. O anel no dedo. A primeira república, ela é a república dos coronéis, né, do pacto coronelista, mas é também a república dos bacharéis. Né? Isso, a Revolução de 30 deu uma mexida nisso. Né, trouxe as escolas técnicas, né, o Getúlio criou esses cursos, a Universidade Federal Rural, por exemplo, aqui em Itaguaí, hoje é pertinho, naquela época era lá na zona rural. O Sistema S começa aí. O Sistema S, que foi apropriado pelos empresários, que também não largam a mão, e aí que eu ia chegar. Né? Nós temos hoje um conjunto de saberes que é desprezado, né, por esse bacharelismo. Estão aí as enfermeiras que participam de partos, estão aí as parteiras, as doulas, numa guerra
guerra miserável com os obstetras que querem fazer cesarianas, né? Não abre mão, né, de cortar a barriga das mulheres. 92% dos partos do Brasil hoje é cesariano, né? Então não abre mão para os outros saberes, pelas outras possibilidades. O sistema S foi apropriado pelo empresariado, né? Virou o jeito, ao invés de ganhar dinheiro com a empresa dele, que ganhar dinheiro com o sistema S, né? Senai, Senac, SESI, né? Então nós temos um conjunto de coisas. E o ensino técnico, né? Esse ensino que também foi desprezado. A gente não tem mais isso, né? Não é mais o clássico e nem é o técnico. Nós não estamos formando ninguém. A gente não forma ninguém no mercado. Exatamente isso. Agora, a pergunta que eu queria fazer para a senhora é o seguinte: um Estado que viola tanto os direitos das crianças e dos adolescentes, e aí, quando fala de violação, o pessoal fala logo de polícia, mas não é polícia não, é o todo. Como é que é ser secretário de Direitos Humanos e presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes? Eu vou falar uma coisa que eu espero que as pessoas acreditem, porque eu tenho o hábito de falar a verdade, até por formação de casa. Eu só aceitei o convite. Quem me convidou foi diretamente o governador Luiz Fernando de Souza Pezão. Eu não sou filiado a nenhum partido político. Eu sou uma técnica, eu sou de carreira de serviço público federal, concursada, tenho 22 anos de concurso, estava no meu emprego trabalhando quando ele me ligou. E eu só aceitei ser secretária porque eu acredito que o Pezão quer, de fato, mudar essa realidade. O dia que eu não acreditar que o que eu estou fazendo possa contribuir para mudar essa realidade, que sim, né, tá aí, eu vou brincar que isso não existe. O Estado é um grande violador de direitos de crianças, adolescentes e de adultos. Mas começa violando numa educação de péssima qualidade. Se eu não acreditasse... Mas o governador que diz que vai endurecer a polícia na ida dos meninos à praia. Como é que esse governador, Pezão, tem compromisso com a garantia dos direitos se ele vai à televisão dizer que vai impedir a meninada de ir à praia, né, que é um bem de uso comum do povo? Se não tiver documento e dinheiro. Vamos lá, bom, eu vou fazendo uma defesa do governador, mas eu não tenho nenhum problema com isso, que eu não tenho crise de identidade. Não, se você falar que acredita nisso, eu vou te contar que eu acredito em Saci Pererê e crio no meu sítio. Olha só, eu posso ir lá visitá-los, então. Pode, tá convidada. Se quiser conseguir ver. Traz um casalzinho também. Antes da professora só ver quem acredita. Nos brindar com a sua resposta, ouvinte, eu me dirijo a você. Este é um embate conceitual e pontual, porque, como nós acabamos de falar aqui há pouco, né, a política não seria de governo, seria uma política de Estado. Então, o que se põe é até quando ou até quanto o governo está comprometido com a alma do planejamento de proteção ao cidadão, não só à criança ou adolescente, mas a todos nós. Bom, eu vou inverter a pergunta, vou começar pela dele. Não, a dele. Ele é sempre mais sutil, eu também preferiria a dele. O quanto que o governo está comprometido, eu lhe digo o seguinte: eu assumi uma secretaria em janeiro desse ano, com um orçamento já aprovado, com programas já em andamento. Eu tinha um déficit bastante significativo. Talvez a secretaria não conseguisse chegar ao meio do ano. Eu tive suplementação orçamentária suficiente para terminar todos os meus programas e projetos. Vocês devem ter observado que foi um ano muito difícil financeiramente para o Estado do Rio de Janeiro, como é para o Brasil inteiro. Diversos serviços públicos tiveram interrupções, tiveram problemas, e vocês não viram nenhuma manchete sobre nenhum serviço da assistência social dos direitos humanos sendo interrompido. Então eu posso dizer que esse é o tamanho do compromisso do governador. Acho que isso é um indicativo do compromisso dele. Indicativo objetivo, porque ficar falando, mas ele numa entrevista, ele falou primeiro meu nome, depois do outro secretário, então ele me fortaleceu, não. Eu estou te dando uma questão objetiva. Porque se criança é prioridade absoluta, doutor Ciro, a gente começa no orçamento. Porque falar criança é prioridade absoluta e eu não coloco dinheiro nas políticas públicas para a criança, não é prioridade. Então, o governador Pezão, o tempo todo, essa semana mesmo eu estive com ele, eu precisava de uma terceira suplementação para fechar o ano e imediatamente eu consegui. Então, eu não tive nenhuma descontinuidade, nenhum serviço de toda a minha secretaria, seja criança e adolescente através da FIA. Só a FIA teve uma suplementação de 28 milhões esse ano, gente. Um ano com o grau de dificuldade que a gente tem. Tá? Indo para a sua pergunta, que é mais difícil de responder,
O próprio governador, no dia seguinte, falou que ele tinha sido, enfim, que a imprensa não teria colocado a resposta dele da forma correta, que o que ele estava querendo dizer, e acho que é um trabalho de fato, é uma linha muito tênue, porque a gente tem que garantir sim o direito do Gelson e seus amigos chegarem à praia. Nós temos que garantir sim a segurança de todos, inclusive desses meninos que estão indo à praia. E os arrastões são um fato criminoso real. Sim, mas quando acontece o arrastão, eu concordo. Mas o problema é antecedente ao arrastão. Não, só terminar. Você falou como é que o governador que tem essa postura está garantindo direitos. O senhor pôde observar que o final de semana seguinte... Não fez sol, mas teve todo o aparato, domingo fez sol, não fez sol no sábado, domingo fez. Teve todo o aparato policial sem nenhuma violação de direitos de criança e adolescente. Os policiais entraram nos ônibus. É desagradável você passar por 7 barreiras antes de chegar à praia, bastante. Mas a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social estava junto, os policiais respeitaram os direitos, fazendo o seu trabalho, que é um trabalho de repressão do crime. Então, é um aprendizado, desembargador. Eu não posso jamais dizer para o senhor que se fosse fácil, alguém já tinha feito. Eu tenho esse princípio na minha vida. Se uma coisa você começar a pegar, como isso é fácil, por que ninguém fez ainda? Porque não é fácil. Quanto mais um problema assim, que se alguém solucionar, está feito, né? Eu concordo plenamente com a senhora. Então, a gente está fazendo e aprendendo. Agora, o SEDCA, assim como a Secretaria, se coloca completamente ao lado dos meninos, no respeito aos seus direitos, mas sim, sabendo que temos que garantir segurança. Segurança pública não é simples. Eu sou testemunha, eu vi a nota que o SEDCA expediu, né, por ocasião desses eventos. Né, eu sou testemunha disso. E tem uma amiga que trabalha lá com a senhora também, que é a Margarida Presburger, né, que é da Defesa dos Direitos da Mulher. É uma grande companheira, subsecretária, que eu também vou fazer essa pergunta para ela o dia que eu encontrar com ela. O dia que ela vier aqui. A Margarida vai vir aqui, marque e ela virá. Com certeza. E eu garanto. Não pode a luta, não. A minha colega de turma é uma pessoa maravilhosa. Irmã do Miguel Presburger, que juntamente com o Miguel Baldez foram as pessoas que construíram, né, essa ideia de direitos humanos no Rio de Janeiro e que se difundiu para o Brasil. Né? Então tem uma... Né, a senhora está muito bem de subsecretária, né, para a defesa dos direitos da mulher. É uma honra tê-la como subsecretária, com certeza. Nós ouvimos aqui na primeira parte do programa um projeto que é patrocinado pela secretaria que a senhora é titular e que fala de protagonismo juvenil. Eu tenho informações que o Conselho Estadual do Direito da Criança e do Adolescente tem trabalhado muito nesse protagonismo, tem inclusive uma representação desses jovens, irá a Brasília para a Conferência Nacional do Direito da Criança e do Adolescente. E a senhora vai falar sobre isso logo depois do nosso intervalo.